Fala galera, beleza? Então, estou voltando aqui com o canal com mais um vídeo sobre quadrinhos, né? Hoje eu vou trazer uma temática um pouco diferente, mas vocês sempre podem tomar os vídeos aqui como um vídeo de indicação. Todos os quadrinhos que eu vou falar aqui, eles servem como indicação para você ler, para você conhecer, né, o universo de quadrinhos, sendo de super-heróis ou não. Sempre vai ter esse tom de indicação. Vocês podem correr atrás desses quadrinhos. Eu vou dar uma pesquisada aí pela internet, né? Para ver se algum desses daqui que eu vou falar está disponível e vou colocar no link da descrição para vocês. Hoje eu vou querer que vocês dêem uma comentada aí, né, sobre o vídeo, que é um vídeo falando sobre as 5 HQs que marcaram a minha infância e adolescência, né? São aquelas HQs que quando eu li, perdão, ali quando eu era moleque, elas me marcaram de alguma forma, me instigaram ali a continuar, né, com esse hobby de leitura de quadrinhos, me emocionaram, me divertiram, me impactaram, né? São HQs que realmente que ficaram assim na minha memória, né, de quando eu era moleque. Algumas aqui são as mesmas que eu li quando eu era garoto, né? Acho que na verdade só uma, né? E outras não, outras são versões, né, mais luxuosas, um pouco assim, encadernadas, né, que eu fui adquirindo ao longo da vida, porque as edições originais, algumas eu acabei perdendo, né, emprestando, não tendo elas de volta. E isso acontece, faz parte da vida de colecionador, né? Às vezes quando a gente é moleque a gente não tem tanto cuidado, né? Mas enfim, são HQs que eu consegui, algumas eu consegui recuperar, estão aqui na minha coleção e eu guardo com muito carinho. Vamos começar aqui com essa, né, que é a Batman número 1, da editora Abril, né? Publicada ali em, acho que em fevereiro de 1990. E essa aqui eu li, cara, é uma história assim, eu li quando eu tinha acho que 5, 6 anos ali, não, eu me lembro vagamente, né? Eu estava na casa de um primo meu e essa edição aqui, né, não essa exatamente, essa aqui eu consegui num sebo, né, depois de um tempo já. Essa edição estava jogada por lá, acho que no sofá ou em alguma mesa lá. E eu vi, fiquei curioso, já conheci o personagem Batman e pedi para dar uma folheada ali, né? Eu mal sabia ler, tinha 5, 6 anos. E só que quando eu abri, eu fiquei surpreso com a história chamada As Muitas Mortes de Batman, né? Ela é escrita pelo John Byrne e desenhada pelo Jim Aparo, que é um dos maiores desenhistas ali do Batman. Não é o meu favorito, mas eu reconheço que é um cara que marcou demais na história do Batman ali. E eu comecei a folhear aquilo, cara, e logo acho que na terceira página, eu me deparei com uma imagem que ficou marcada, cara, não tem como. Ficou marcada na minha memória para sempre, que é essa imagem aqui, né, do Batman crucificado em um beco, né? Um beco ali rodeado de lixo, né? E, pô, cara, aquilo ali, para um moleque de 5 6 anos, né? Que nunca, acho que eu nunca tinha pego um quadrinho na minha vida, pelo menos não de super-herói, talvez eu já tinha folheado alguma coisa da Mônica ou da Disney. Eu já conheci o Batman, então para mim foi muito impactante aquela imagem. E ela é uma história que não tem balões de fala, ela vai sendo narrada ali através apenas das imagens, né? Você vai tendo uma noção do que vai acontecendo. Na época eu não entendi muito bem, né? Só fui entender mesmo a história realmente depois de um tempo que eu peguei ela de volta e fui ler. Ela já foi relançada pela Panini, encadernados, mas eu mantenho essa daqui, né? Porque, enfim, foi uma edição que realmente marcou a minha vida. E ela vai sendo narrada de forma magistral aqui pelo John Byrne e o Jim Aparo, né? Apenas por imagens você vai tendo uma noção do que está acontecendo ali e todo mundo fica instigado com aquele Batman. Pô, o que aconteceu? O Batman morreu. E eu na época, né, fiquei doido. Cara, como é assim o Batman tá morto aqui? Só que depois a gente vai entender, né, que tem todo um lance de investigação ali. Esse nome, As Muitas Mortes de Batman, vai fazer algum sentido depois, que não é bem o que a gente estava pensando. Mesmo assim, essa imagem ficou marcada, cara, não tem como. É muito impactante a arte aqui do Jim Aparo, sensacional, né? E isso aqui não tem como. Um garoto de 5 6 anos ver esse lance aqui e não se impactar, não tem como, né? Perdão. E aqui nós temos mais uma, né? Essa aqui da Marvel.
do Homem-Aranha. Homem-Aranha, A Vingança do Sexteto Sinistro. Cara, isso aqui é um barato, velho. É uma das melhores histórias do Aranha para mim, fácil. Eu tenho um carinho enorme por essa história, porque primeiro que eu li quando eu era moleque, eu acho que ela foi lançada ali em 95, deixa eu ver aqui, foi isso mesmo, em 95, e em Grandes Heróis Marvel, da Abril, né? E eu comprei essa HQ, na verdade, foi a minha avó, né, minha falecida avó, que comprou para mim, né, que a gente sempre, que eu ia com ela na feira ou no banco, né, aí ela acabava comprando um gibizinho ali para mim, que eu ia acompanhando ela, né, a gente parava na banca, comprava um gibizinho, e esse gibi do Homem-Aranha ficou marcado, cara, porque é uma aventura sensacional, com tudo que os anos 90 poderiam oferecer de exagero, só que aqui ela é escrita e desenhada pelo Eric Larsen. O Eric Larsen, ele faz aqui um mingau, velho, mas, cara, com elementos dos anos 90, mas dá tão certo, velho, que isso aqui é espetacular, né? E o desenho do Eric Larsen aqui tá demais, velho. As splash pages aqui para dar e vender, né? E tem de tudo, tem participações de outros heróis da Marvel, como você pode ver aí o Motoqueiro Fantasma, né? Aqui na trama, como o título da história já diz, né, A Vingança do Sexteto Sinistro, o Dr. Octopus ele volta aqui, né, e reúne alguns membros do Sexteto Sinistro para se vingar do Homem-Aranha, né? O Octopus aqui ele conseguiu de alguma forma injetar adamantium nos braços mecânicos dele, então ele está muito doido, cara. Ele está muito poderoso aqui com esses braços mecânicos de adamantium, né? E ele chega em um momento aqui até a dar um cacete no Hulk, cara. O Hulk aparece aqui, né, para ajudar o Homem-Aranha em algum momento. E o quebra-pau rola e os braços do Octopus estão tão potentes que ele dá um cacete no Hulk, no Homem-Aranha e em quem mais aparecer na frente. E em um momento da história também aqui, o Sexteto Sinistro vai roubar armas da Hydra. Então eles vão ficar equipados com metralhadora. Cara, aqui tem o Homem-Aranha apanhando em cada capítulo. Parece que o Homem-Aranha em algum momento ele vai morrer, porque o bicho apanha tanto aqui, né, que não dá para descrever. Então tem aqui o Homem-Aranha com braço metálico, tem o Homem-Aranha com lança-teia gigante, né? Tem porrada para tudo que é lado, velho. Participação de outros heróis da Marvel, crossover. Tem o Nova, cara, que eu não conhecia o Nova. Quando eu vi aqui, eu achei o máximo, né? A participação do Nova, né? Um herói do universo cósmico ali. Aí tem participação de alguns anti-heróis da Marvel. Meu amigo, é metralhadora, tiro para tudo que é lado, explosão, porrada. Mas, cara, de um jeito tão bem feito que o Eric Larsen, né, escreve e desenha aqui, que isso aqui é um barato, velho. Para mim, uma das melhores histórias do Homem-Aranha, fácil. Aqui o Homem-Aranha, né, na mira da metralhadora aí do Solo, que é um anti-herói da Marvel, meio que um justiceiro aí, né. E, putz grila, velho. Tem, ó, Homem-Aranha com o braço de uma tala, né? Na verdade, ele tá com o braço machucado, aí colocam uma tala aqui metálica, que parece um braço de ciborgue, velho. Cara, e é tudo exagerado, mas é tudo bem feito, cara. Isso aqui é sensacional. Eu amo de paixão essa história aqui, né? Tem porrada pra todo lado aí, ó. Homem-Aranha descendo o cacete aí nos membros do Sexteto Sinistro. Então, isso aqui é demais, cara. Isso aqui, quando eu tinha a minha edição da Grandes Heróis Marvel, número 49, eu lembro que, velho, eu não largava isso. Eu passava o dia com essa revista, lendo e relendo. Eu acho que eu relia umas 3 vezes por dia. Pelo menos na primeira semana, assim, a minha vida era isso, era reler essa revista do Homem-Aranha. Então isso aqui marcou demais a minha infância. Show de bola essa história. Aqui nós vamos para aquela que é uma das histórias mais impactantes da história dos quadrinhos mesmo, né? Que é a morte do Superman. Isso aqui não tem como. Eu vejo gente falar que é uma história, né? É uma história para fazer marketing, né? Só para impactar ali. Mas eu discordo. Eu gosto muito da morte do Superman. Acho uma história, né, emocionante, né? Tá certo que o roteiro dela não é lá essas coisas. É uma coisa bem,
simplória ali, às vezes tem umas forçadinhas de barra, mas isso aqui é muito bacana, cara. O Apocalipse aparece aqui, né? Esse monstro, né? Imparável, né? E ele vai começando a destruir tudo que ele vê pela frente, né? Inclusive a Liga da Justiça, numa versão aqui bem diferente, né? Com alguns membros pouco conhecidos, né? E o Apocalipse sai destruindo tudo que ele vê pela frente, e quando o Superman sabe disso, né? Ele vai, né, em direção ao Apocalipse para tentar pará-lo. Porque se ele não conseguir, quem é que vai, né? Um monstro desses aí, muito poderoso, né? Já detonando tudo quanto é herói que ele vê pela frente, né? Então, para parar ele, só o Superman mesmo. E o Superman chega aqui, né, e vai bater de frente com ele. Não uma luta espetacular, né? Porrada para tudo que é lado também, né? E você vê aqui o desgaste do Superman, cara, enfrentando o Apocalipse. Ele tentando de todas as formas parar ele, né? E o Apocalipse ali se mostrando um adversário à altura, talvez até superior ao Superman. Só que o Superman é aquele personagem que ele vai, né, tentar de tudo para parar ele, para poder salvar as pessoas ali, né? E nós temos aqui, na última edição, cara, disso aqui, ela é feita só com splash pages, né, que são aquelas páginas inteiras, né, só com o desenho ali, né, e o Superman trocando soco ali com o Apocalipse. Meu amigo, isso aqui é muito bom, velho. Como é que alguém pode dizer, né, que isso aqui é uma história, né, sem graça ou sei lá o que? Enfim, cara, vai passando as páginas e o Superman vai mostrando o desgaste dele, cara, né? O sacrifício mesmo que ele está fazendo ali, né? Ele saindo aqui para tentar uma última investida ali contra o Apocalipse, que está detonando tudo mesmo, não tá ali para brincadeira, né? Cara, isso aqui é fantástico, velho. Eu acho fenomenal a morte do Superman, né? Superman aí levando um porradão aí do Apocalipse. E a última página deles se golpeando, cara, é espetacular, velho. Chega um momento ali que eles estão no último fôlego deles, né, e eles vão usar a energia que resta deles para um último golpe. E aqui, ó. Cara, sensacional. E a arte aqui do Dan Jurgens, né, que faz a arte. E aqui, quando a gente vira a página, cara, o Superman morto ali nos braços da Lois, velho, não tem como não se emocionar com isso aqui. Você vê o sacrifício que o Superman acabou de fazer ali para salvar não só Metrópolis, como o mundo inteiro, né? Porque se ele não conseguisse parar o Apocalipse, o mundo ia ser destruído por esse monstro, né? E cara, isso aqui eu li ali no início dos anos 2000. Eu não consegui ler na época que saiu. Essa edição aqui foi uma minissérie em 3 partes, que inclusive era de um amigo meu, que quando ele se desfez da coleção dele, né, eu acabei pegando essas 3 edições aqui da morte do Superman, né, comprei dele, preço baratinho, simbólico ali, e mantenho elas aqui na minha coleção até hoje, né. Aqui nós temos aqui a história eu peguei aqui só para simbolizar, que foi também muito impactante para mim. Essas aqui que é do retorno do Superman, né? Aqui, ó, o Superman Além da Morte, e aqui o retorno do Superman, que são histórias muito bacanas também, que inclusive tem a ver com a próxima que eu vou indicar aqui. Esse aqui do retorno do Superman eu acho o máximo também, porque tem o Superman ali com uniforme preto, e eu acho fantástico o Superman de uniforme preto, cabeludo e tal. Acho muito louco. Essa aqui, né, a próxima, Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda. Outra história fantástica que tem vem na esteira ali da morte, do retorno do Superman principalmente, porque é uma continuação direta, né? O Hal Jordan aqui, ele está sofrendo as consequências do que aconteceu ali na edição do Retorno do Superman, onde o Mongul e o Super Cyborg acabaram fazendo executando ali toda
a população da cidade do Hal Jordan, que é o Lanterna Verde aqui, que é a cidade de Coast City, onde o Lanterna Verde residia. Ele estava numa missão no espaço e ele chega ali no momento em que o Mongul e o Super Cyborg construíram um motor gigantesco para tentar modificar ali a Terra para eles conseguirem dominar tudo, né? E, cara, o Hal Jordan fica irado, chega e dá um pau ali no Mongul, né? E ajuda o Superman a vencer a batalha ali e tal, beleza. Você pensa que está tudo tranquilo. Quando chega aqui, você percebe que o Hal Jordan ele tá devastado, porque ele não consegue aceitar que a cidade dele foi destruída e todos os amigos, até familiares dele ali, foram mortos nessa explosão que aconteceu, né? Desse super motor que o Mongul e o Super Cyborg construíram. E ele vai tentar reconstruir a cidade com o poder do anel, né? Só que isso é proibido pelos guardiões, cara. Entendeu? E ele vai tentando recriar aqui as pessoas que moram na cidade, né? Tudo aqui. E isso é proibido porque o anel ele não pode ser usado para benefício próprio. Ele só pode ser usado para você proteger a galáxia ali, o setor, né, espacial do Hal Jordan, ou ajudar outras pessoas. E o Hal Jordan quer usar o anel ali para interesse próprio, né, que é reconstruir a cidade dele. E isso é extremamente proibido. Ele não pode tentar criar vida com o anel dele, porque aí já se tornaria tipo um deus, né? E ele fica inconformado porque um dos guardiões do universo chega com ele e fala: olha, você não pode fazer isso, você vai ter que se direcionar ou para ser repreendido e tal. E ele fica possesso com aquilo, louco. Ele diz que ele não vai, aí o guardião bloqueia a energia do anel dele e ele acaba absorvendo a energia da projeção holográfica que o guardião, né, se manifestou ali. E ele sai em direção a Oa, que é o planeta sede dos Lanternas Verdes, possesso, e os guardiões, já sabendo que ele vai querer chegar lá, né, tomar satisfação, vão mandando os integrantes da tropa para enfrentar ele. E ele vai batendo de frente com todo mundo e vai descendo o cacete, né, na galera e tomando os anéis dos membros da tropa. Isso aqui eu li, cara, quando eu acho que foi no início ali da década de 90 que um amigo meu me emprestou o formatinho, né? Essas edições que eu não tenho mais, né? Algumas foram emprestadas, algumas eu tive, como eu falei antes, eu acabei perdendo, né? E outras eu tive que devolver para os donos. Mas enfim, aqui aí o Hal Jordan vai e passando por todo mundo, né? Detonando todo mundo. Chega um ponto aqui que os guardiões do universo eles têm que chamar o Sinestro para tentar conter o Hal Jordan, porque o cara está possesso, ele está poderosíssimo, que ele foi roubando os anéis de todos os membros da tropa ali. Então ele está muito doido, né? E aqui no final ele acaba se transformando num dos maiores vilões do universo DC, cara. Simplesmente isso. Um dos maiores heróis da DC se transforma em um vilão super mega poderoso, né? Aqui a luta dele com o Sinestro. Então isso aqui é fantástico, cara. Foi a primeira vez que eu vi assim, a queda de um herói assim mesmo, de todas as formas possíveis, né? Um herói se corrompendo e se tornando um vilão, né? Aqui a luta dele com o Sinestro é espetacular, né? Acho muito... Essa história é muito foda, cara. Isso aqui não é só a questão de memória afetiva, não. Porque marcou. Não, isso aqui é bom demais, velho. É uma história que você lê rápido, passa rápido. Aqui esse encadernado ele vem com Crepúsculo Esmeralda, que é o Hal Jordan se tornando Parallax, né? Que é quando ele entra na bateria energética do central do planeta Oa, ele absorve toda a energia e acaba se tornando esse cara aqui muito doido, né? Muito brabo. E aqui esse encadenado ele vem com a história Crepúsculo Esmeralda e Novo Amanhecer, que contando a origem do novo Lanterna Verde, que viria aqui depois do Hal Jordan, o Kyle Rayner. Então isso aqui é fantástico, né? Como eu falei antes, eu peguei essa edição com um amigo meu, né? A edição da Abril, né? Eu vou tentar colocar as imagens dessas edições para vocês, só para vocês ficarem sabendo aí, né? De onde saiu essas histórias originalmente aqui no Brasil. E aqui a última dessa lista aqui, né, de histórias que marcaram minha infância e adolescência, Demolidor, Diabo da Guarda. Uma história escrita pelo Kevin Smith, que é um cineasta aí muito famoso, né, e desenhada pelo Joe Quesada. Cara, isso aqui também, quando eu li,
saiu nas edições Marvel 2000, da Abril, né? Era uma coleção da Marvel que saía assim, dividida por anos, né? No caso, tinha a Marvel 97, 98, 99 e finalmente 2000, que a 2000 ela não chegou até o final do ano, porque em um período ali, eu acredito que foi até o número 8, foi quando trocou, né, o formato das revistas da Abril para um formato um pouco mais luxuoso, até parei de comprar nessa época. Mas essa história ela saiu completa na Marvel 2000, né? Vinha ali capítulo a capítulo, né? E eu lembro que essas edições de Marvel 2000, quem comprava para mim era o meu pai. Na época a gente tinha uma vendinha ali, um mercadinho, e sempre queria fazer compras, eu dava o nome da revista para ele, né? Às vezes até antes de completar um mês, porque eu ficava ansioso para ler logo, né? Eu dava o nome lá, ele ia na banca e comprava para mim. E todo mês eu chegava e devorava essa revista, principalmente a história do Demolidor, que era um personagem que eu já conhecia, mas isso aqui me impactou demais, porque acontece uma parada aqui, que é uma perda que o Demolidor tem, né? Aqui envolve uma história onde o Demolidor ele vai se deparar com uma moça que tem um bebê, né? Que ela acredita que esse bebê ele possa ser o salvador da humanidade ou o anticristo, né? Ele depois vai ter esse contraste, essa dúvida do que realmente o bebê pode ser, né? Ele pode ser o salvador, pode ser o anticristo ali. E aí vai aparecendo figuras misteriosas, né? Colocando dúvidas ali na cabeça do Matt Murdock. E, cara, mas o que me impactou mesmo aqui foi realmente a perda que o Matt tem aqui de uma personagem importante na história do Demolidor. A arte do Joe Quesada é fantástica, cara. Tem aqui a participação da Viúva Negra, de alguns outros personagens aí do universo Marvel também, né? E eu vejo muita gente falar um pouco mal dessa história, porque dizem que ele recicla muitas coisas aqui da fase do Frank Miller. E eu concordo, cara, eu concordo. Só que eu li isso aqui, eu não tinha lido nada do Frank Miller. Eu acho que se eu li foi algumas edições separadas ali de Super Aventuras Marvel, né, emprestada de alguém. Mas eu não tinha lido tanta coisa assim do Frank Miller. E o meu primeiro, acho que, não o primeiro contato, mas o primeiro contato com uma grande história do Demolidor foi aqui, né? E aqui tem participação do Doutor Estranho, de vários personagens aqui do universo Marvel, né? Como eu falei antes. Aqui o Doutor Estranho, né, aparecendo aqui para ajudar o Matt a descobrir algumas coisas, né? E a perda que o Matt tem aqui, cara, que é até o mercenário, né, que acaba matando essa pessoa importante aqui da vida do Matt, né, do Demolidor. Cara, isso me fez ficar pensativo, acho que uma semana até depois de eu ter lido esse negócio aqui, cara. Eu fui relendo, e às vezes eu relia sem acreditar, né, no que tinha acontecido aqui, né. E como eu falei, eu concordo que ele recicla, realmente ele recicla algumas coisas aqui da fase do Frank Miller. Mas, como eu não tinha lido nada do Frank Miller, isso aqui me impactou demais, cara. Me impactou demais o que acontece aqui, né? E eu falo assim, cara, os quadrinhos eles são importantes nesse ponto. Às vezes você lê uma história que outras pessoas não consideram boas, mas que elas vão te introduzir naquele universo, né? Essa história aqui, hoje em dia, muita gente, como eu falei, muita gente não gosta muito dela, mas eu acho ela espetacular, justamente por isso. Ela me fez ficar curioso em relação ao Demolidor, ao personagem Demolidor. Já é o meu personagem preferido da Marvel. Eu fui buscando mais histórias, mais coisas dele, mais pra frente, e é o meu personagem preferido, né? Assim como o Batman é meu personagem preferido da DC. E a gente está falando aqui de histórias, né, muito boas, que se eu conseguir encontrar elas disponíveis aí, eu vou colocar o link, né, na descrição para você procurar, comprar aí. Mas eu quero que você também comente aí, né, se você lê quadrinhos, qual foi o quadrinho que impactou você, assim, que marcou sua infância, sua adolescência, né? Você leu um quadrinho recentemente, né, que te marcou de alguma forma? Comenta aí, vamos trocar uma ideia sobre esse assunto aí, que eu acho sempre muito bacana da gente estar, né, trocando essa ideia. Então é isso, o vídeo de hoje é sobre isso. Valeu, galera, até a próxima. Um abraço.